E aqui vocês devem estar se perguntando, pô, Rodrigo, por que curva B e C você aumenta o número de dias? Porque a curva B e C, consequentemente, ela diminui os giros, tem giros menores. Se você diminuir e deixar uma quantidade de dias baixa para essa curva, o que acarreta? Acarreta num risco de ruptura, porque você demora muito mais para girar essa categoria. E aí entra um problema que eu estava explicando na curva. Se você eventualmente colocar uma curva ABC, né? De 50, 30 e 20, sem fazer aquela separação, você vai ter uma pancada de produtos na curva A que, na verdade, eles podem ser até curva C. E você está o quê? Comprando uma quantidade de dias muito menor para a curva A, porque o giro é direto, então você não precisa fazer tanto número de dias. Uma vez eu peguei uma cliente que ela estava tendo dificuldade por causa disso. A separação da curva não estava o ideal, tá? Então isso aqui é muito importante. Elas trabalham juntas, tá, pessoal? A curva, ela trabalha totalmente junta da demanda. Se eu calculei a curva hoje, fiquei alguns dias sem calcular a curva, eu vou ter problema da demanda? O sistema vai conseguir calcular a demanda? Até vai, mas você não vai ter a assertividade que o produto esteja na curva correta. Ou, se for um produto novo, que ele entra como curva D, aí sim você vai ter um problema. Se você não calcular a curva, ele vai continuar como curva D, e curva D é multiplicado por zero. Tudo que é multiplicado por zero, ele não traz estoque mínimo e estoque máximo, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. E aqui, pessoal, antes da gente seguir, vamos olhar outra categoria, que é a categoria de genérico similar. Geralmente, o pessoal genérico similar, ele compra uma vez por semana. Se você compra uma vez por semana, pense o seguinte, você vai ficar uma semana inteira sem o produto, até o dia que você vai comprar de novo, ainda corre o risco de um feriado, de um não faturamento, alguma coisa aí. Então, por isso que a gente acaba sempre jogando uma quantidade de dias maior. Geralmente eu falo, uma vez por semana eu coloco de 12 a 15 dias. E aí eu também estou trabalhando com o máximo aqui. Lembrando, o máximo pode ser o mesmo que o mínimo. Então eu estou trabalhando, o estoque de segurança basicamente é a quantidade que eu vou estar sempre pedindo. Ou não, eu vou trabalhar com uma gordura, que é o que eu defini aqui, tá? Então, essa categoria genérica similar que você compra uma vez por semana, cara, 15 dias para iniciar para você não ter risco de ruptura. Até porque muitos de vocês podem estar substituindo a compra de reposição do que foi vendido para a compra por demanda, né? Compra por estoque mínimo. E caso você veja, nossa, tá comprando, tá pedindo muita qualidade, mesma categoria genérica, a gente tem uns genéricos que são onerosos hoje em dia, né? Então, quanto mais quebrado não, quanto mais categorizados tiver, mais separados tiver as suas categorias, melhor é para você configurar, porque cada categoria tem o seu cálculo de demanda diferente, tá? Então você pode ter um para genérico geral, um outro para psicotrópico, porque psicotrópico não dá para fazer ação. Então, se fica perto do vencimento, eu perdi. Então, você define uma demanda diferente para essas outras categorias. E aqui, pessoal, seguindo a mesma coisa. Conforme aumenta diminui o giro, aumenta o número de dias para trazer uma segurança maior para essas categorias. Curva D não adianta parametrizar nada, porque zero multiplicado por zero dá alguma coisa multiplicado por zero dá zero, tá? E falando um pouquinho da perfumaria, que é uma categoria que geralmente a gente compra uma vez a cada 15 dias. E aqui, ó, uma vez a cada 15 dias, eu joguei 7 dias de segurança, que é uma vez a cada 15 dias. Então, é isso. Vocês aprenderem a manusear, que se eu diminuir o número de dias, eu corro mais risco de não ter o produto, não atender o cliente. E se eu aumentar muito o número de dias, eu corro risco de ter o produto um pouco em excesso. Então, por isso que vocês têm que balancear conforme a realidade de cada um. Não tem um número exato. Por quê? Vai ter gente que tem uma logística que demora para entregar e você vai ter que levar isso em consideração para estar parametrizando o seu processo aí, tá? E tem gente que não. Mesmo perfumaria, mesmo dermo, comprei hoje, chega amanhã rapidinho. Então, é uma dinâmica diferente. E aqui, pessoal, o desvio padrão. Pode ver que ele está desmarcado. Então, isso aqui já é primeira coisa que vocês precisam fazer, entrar na cadastro de categoria, além de configurar as demandas, desabilitar o desvio padrão para não sofrer essa situação aqui, ó. Então, para não sofrer essa situação, a gente desativa esse desvio padrão. Senão, se tiver habilitado, ele vai fazer o cálculo e muitas vezes ele pode estar emitindo um pico de demanda
que para vocês é importante para não correr um risco de não atender o cliente ali no PDV. Quando que era usado o desvio padrão? Geralmente o pessoal habilitava isso para produtos assim que é praticamente impossível ter pico de venda, de vir uma pessoa e levar 4 unidades, alguns tipos de categoria assim, alguns produtos mais que não é de uso contínuo, por exemplo. Então você habilitava, mas mesmo assim é melhor você enxergar do que ser omitido de ti. Então eu sempre parto disso, tá? Você está enxergando o que está acontecendo do que o sistema omitir e você não ter a real noção do pico ou não, tá bom? Então aqui, pessoal, o parâmetro que a gente passou basicamente inicial é esse. Agora eu vou falar um pouquinho do Agenda Big, tá? E aí depois eu faço alguns pedidos aqui, mostra a ferramenta de compras e aí eu abro para perguntas e a gente começa a discutir aí, tá bom? Então vamos primeiro mostrar o Agenda Big, onde a gente vai fazer isso, mas é importante na hora de vocês forem fazer isso, pedir um auxílio do suporte também, porque o suporte vai fazer, habilitar. Você passa os dados, ó, eu quero que você preencha isso, 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 porque você já parametrizou, mas o suporte fazer isso. E isso é importante habilitar no servidor. Então você vai vir em configurações, instalar, e aqui, ó, instalar Agenda Big. Ele vai pedir, e aqui ele já carrega para a gente. Deixa eu liberar os controles aqui, tá? Então, aqui eu liberei os controles. O pessoal do suporte pode passar a senha para vocês, tá? Para estar habilitando aqui, é uma senha bem simples. E aqui que a gente vai parametrizar o quê? O robozinho. Então, eu vou colocar aqui a demanda. Opa, ele foi aqui para cá. Cadê? Aqui ó, as duas mãozinhas. E aqui eu quero falar, cara, ele vai calcular a cada um dia. Em qual horário? Que horário que eu começo a fazer compra? Eu começo a fazer compra depois do almoço. Então, coloca aqui às 14 horas. E a mesma coisa para ABC, para a curva ABC de produtos. Que hora que vai calcular? Vai calcular também às 14 horas. E qual período vai ser utilizado? 63 dias. E qual a configuração? A configuração que a gente definiu lá. Então, aqui eu estou instalando, já está instalado, na verdade, o robozinho que faz esse processo do cálculo automático. Rodrigo, se eu quiser fazer o cálculo manual, porque isso aqui ele vai rodar sempre no horário específico. E tem dias que eu vou comprar às 14 horas, começar a comprar às 14 horas, e tem dias que eu vou comprar às 18 horas. O que, que vai mudar entre uma coisa ou outra? A diferença é que você vai ficar com uma defasagem, principalmente para produtos que eram curva D, tá? Que eram curva D, ou produtos novos, que também são curva D, se você eventualmente vendeu ele depois que fez o cálculo. Esse produto só vai aparecer para você comprar no dia seguinte. Então, por isso se faz importante aquelas seguranças de dia lá, tá? Para você tá tendo essa segurança. Mas nada impede também, pessoal, vou minimizar aqui, tá? A configuração da demanda, ele já puxa tudo que a gente fez lá na tela anterior, então não tem problema. Vou minimizar aqui, mas nada impede também de você fazer o cálculo da curva ABC antes de comprar, porque você deixa o Agenda Big atualizando, mas você faz manual, não tem problema. E no próprio ato da compra, na hora que vocês estiverem comprando, você já tem o quê? O botãozinho, aqui só um detalhe que ele está olhando os produtos parados no estoque, tá? Mas hoje não é o tema. Aqui, ó, você já consegue atualizar também por aqui a demanda. Então você clica aqui e manda processar. No meu caso aqui ele já está processando, porque como eu coloquei às 14 horas já passou, aí ele faz o cálculo. Ou seja, se a sua máquina ficou desligada no servidor naquele horário que você colocou para calcular, não tem problema. Na hora que você ligar a máquina, o sistema vai subir e ele vai executar o cálculo, tá? E aqui a gente vai poder fazer o cálculo na hora, caso nós queiramos fazer assim. E aqui, pessoal, a partir de tudo isso, a gente pode começar a trabalhar por esses 3 recursos aqui, que eu também vou explicar agora o que cada um faz, para vocês terem conhecimento. Então, por mínimo de estoque, ou, caso eu queira ver um excesso, maior do que o meu máximo. Então, eu quero ver meus produtos em excesso. A partir do momento que eu estou trabalhando com demanda, eu consigo fazer isso muito facilmente. Mas aqui o normal é menor, né? Sinal de menor ou sinal de maior, e aqui menor do que o mínimo. Ou seja, eu vou comprar tudo que está abaixo do meu mínimo. Vamos gerar aqui uma listagem. E aqui estão os produtos abaixo do meu mínimo, tá? Então estão todos eles aqui. Legal, muito legal. E vamos entender um pouquinho a classificação aqui de um produto. Vamos pegar este produto aqui, ó, acetilcisteína.
Aqui, o que está acontecendo aqui? Por que que ele está aparecendo 145 para mim? Vamos entender aqui só o que aconteceu. Pedir sugerido ele está 145, porque eu coloquei um mínimo absoluto de 150, né? Então não é que esse produto tem essa demanda. Então é importante agora vocês entenderem também o mínimo absoluto. O que que quer dizer isso, pessoal? A demanda desse produto, vou até clarear aqui para ficar mais claro. Eu defini um mínimo de dias na categoria dele de 15, porque ele é um genérico, lembra? 15 dias. Mas eu tenho uma demanda de mês de 2,85. Esse produto aqui está classificado como curva A, final de curva A. Tá vendo que é 340 de 401. Ou seja, do ranking existe 401 produtos, ele está em 340. Mas esse produto, por que que ele está pedindo o 145? Porque eu defini um estoque mínimo absoluto. O que que é o mínimo absoluto? E quando que você vai utilizar o mínimo absoluto? Para você ativar, você clica aqui no produtos e aqui tem, ó, alterar mínimo absoluto ou Ctrl M. Quando que você vai utilizar? Eventualmente, se vocês trabalharem com cestão, então você precisa de 150 caixinhas da Cestil Cisteína para ficar bonito o meu cestão. Então você vai e coloca 150 no mínimo absoluto, porque eventualmente sua demanda às vezes não consegue chegar nisso. Então você corre o risco de ficar com um cestão feio. Agora, se a sua demanda ultrapassar, começar a vender um monte de acetil cisteína, porque realmente o preço está agressivo, está num cestão ali na entrada da loja, e ultrapassar esses 150, ele está com 200 de mínimo. Tranquilo, ele vai obedecer o 200. Se ele voltar a baixar, esse aqui vai ser sempre respeitado, tá? O 150 aí. A gente tem o mínimo e tem o máximo aqui para estar trabalhando, caso eu queira jogar uma quantidade a mais além na hora de comprar. Mas basicamente, pessoal, pegando aqui um produto, ó, esse produto aqui eu tenho 3 em estoque e a minha demanda aqui é 4,24, 4,29. O estoque mínimo dele é 4. Então o sistema está me sugerindo pedir mais um para eu conseguir trabalhar e aguentar todos esses dias. E aqui vem algumas colunas extremamente importantes que a gente tem que organizar a nossa grade antes da gente voltar e falar de todos os filtros, tá? É o quê? Organizar a coluna estoque muito próximo, trazer esta coluna pedir sugerido. Cadê? Aqui. Muito perto aqui do pedir caixa, porque isso aqui realmente é o que o sistema calculou de demanda de necessidade. Então, isso aqui é o que o sistema está precisando. E aí eu também tenho que trazer o pedir unidades para perto. Por quê? No caso desse bombom crocante, cara, o sistema está me pedindo 2 unidades. Apenas 2. Mas eu não consigo comprar 2, eu consigo comprar 12, porque é um produto fracionado. Então, uma caixa vem 12 unidades, mas eu não consigo. Eu vou ter que comprar as duas, não vou conseguir comprar só duas. E aí entra uma outra coluna extremamente importante, que é o quê? As colunas de, deixa eu trazer aqui para cá, vamos localizar elas aqui, até porque eu deixei o banco igual de vocês, que é a coluna de estoque atual dias. Então vamos jogar lá para o início também, essa coluna, para vocês fazerem um trabalho mais organizado e muito mais visual. E a coluna de previsão dias. São duas colunas que elas se completam, tá, pessoal? Elas, uma vai trabalhar junto com a outra. Então vamos trazer aqui para o início. Então aqui, estoque atual dias, e agora deixa eu localizar a outra, que é a previsão dias estoque. Cadê previsão dias estoque? Também está lá, vamos jogar aqui também, lá do ladinho. E o que que a gente tem com isso? Olha que informação, principalmente a partir do momento que você começa a trabalhar com demanda, tá? Então, este bombom crocante aqui, que vem 12, eu preciso pedir duas. Eu não tenho nada em estoque está zerado, por isso que o estoque atual em dia está zerado. Mas se eu comprar as 12 unidades, cara, eu vou ter esse produto por 100 dias, 110 dias, aproximadamente. Então, essas duas colunas são extremamente importantes a gente trazer elas junto. Lógico, também a coluna aqui de estoque mínimo, estoque máximo, trazer aqui perto. A própria coluna de demanda, demanda diária eu não gosto muito, eu prefiro a coluna de demanda mês que está aqui, ó. Então tá aqui a nossa demanda mês. E aí você começa a organizar a sua grade de compra, que vocês devem ter noção disso, existem 1 milhão de informação e você pode personalizar a visualização do jeito que você achar melhor. Então, cada um consegue ter uma visão bacana aí, tá?
Então, isso aqui é extremamente importante a gente organizar, e aí o sistema vai te dando a sugestão de acordo realmente com a demanda. Então, esse produto, eu tenho o estoque atual dele, tá para 21 dias, e eu comprando mais um, ele vai durar para mais 7 dias. Então, você vai definindo essas regras aqui para estar o quê? Organizando baseado na estatística. E aqui, pessoal, voltando na parte de filtros, aqui eu falei por mínimo. Ou seja, por mínimo, ele vai obedecer os parâmetros de dias que eu defini em cada categoria aqui, tá? Ou aqui, ou se eu não definir nada aqui, o que está aqui. Mas e quando eu vou comprar para um laboratório, ou até mesmo antes de um aumento de medicamento? Laboratório, eu quero falar quando você tem uma negociação com uma Axê da vida, com uma parceira. Você vem em dias para estoque e você consegue definir a quantidade de dias aqui na hora. Ou seja, ele para de obedecer o que está aqui e ele já refaz todo o cálculo em cima disso aqui, tá? Na hora de fazer o pedido. Isso aqui vai ser muito útil, realmente na hora que eu preciso conseguir um volume para comprar de um laboratório, ou até mesmo antes de um aumento de preço que acontece em abril. Na verdade, acontece ao longo do ano, mas em abril é aquele aumento mais pesado, né? Que a gente tem que aumentar uma pancada de produto. Então, nós temos essa configuração aqui que vai ser útil nesses dois formatos aí. Ou então, para quem faz parte de alguma rede e está indo lá na rede, geralmente essas redes, essas feiras que a rede proporciona, tem umas negociações muito legais, né? Então você vai lá, vou comprar para 2 meses. Vou olhar tudo para 2 meses, porque eu já vou fazer um pedidozão, porque tem prêmios, brindes. Então vocês conseguem trabalhar esse cara aqui como se fosse um joker, né? Como se fosse um coringa aqui para você estar parametrizando aqui na hora. E existe também este cara aqui, que é o dias para estoque menor que demanda do maior mês. Para que serve esse cara? Eu tenho certeza que esse cara é dúvida de muita gente. Basicamente, pessoal, vamos abrir novamente o nosso bloco de notas e vamos usar o nosso bom e velho Dorflex com 10 comprimidos. Vamos colocar, então, eu vou colocar aqui uma quantidade de meses para o sistema estar analisando. Vamos colocar aqui desde o mês 1 até hoje, ou seja, 7 meses. E o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Se vocês quiserem, vocês conseguem definir aqui um período final inicial e retirar julho, porque julho ainda não, a gente não está nenhum, chegou em um terço do mês agora, né? É opcional vocês fazerem esse ajuste. Mas vamos entender o seguinte: vamos supor que em janeiro o Dorflex vendeu 99, 188 em fevereiro, 82 em março, 99 em abril, 49, 87 e por enquanto vendeu 45. O que o sistema vai fazer com este filtro? Ele vai pegar o mês que teve o maior pico para fazer todo o cálculo. E este mês do maior pico, vendas, foi fevereiro. Então ele vai fazer o quê? Demanda mês 188 dividido por 30, que é a quantidade de dias que temos no mês, né? Geralmente, no caso fevereiro é 28, mas vamos fazer um genérico aqui só para fazer. E aí ele vai dar a demanda diária de 6,6. Fazendo aqui a quantidade de dias que você queira comprar, porque você define aqui uma quantidade de dias, ele vai multiplicar isso por 25, que é a quantidade de dias que a gente definiu. E aí, esse produto, vezes 25, vai ter um estoque mínimo dele, estoque mínimo de 156,666. E aí a gente aproxima para 157. Ou seja, ele vai pedir para comprar um monte. Quem que utiliza esse filtro? Geralmente, pessoas que realmente queiram estocar bem as suas lojas. Tá? Então, um cliente que eventualmente usa isso, eu já vi ele usar para, na hora que vira o ano, ele quer já dar uma acelerada para comprar mais barato, porque vai ter um aumento de medicamento, então ele já quer estocar as lojas, ele quer fazer mais produtos na loja, inflar, para depois ter o ganho conforme vai vendendo e acontece o aumento. Então tem uma série de situações. É uma opção a mais para vocês trabalharem, tá? E aqui, por fim, eu falei desses três, mas é legal mencionar que vocês têm um filtro novo para enxergar produtos parados no estoque. Então aqui você pode separar por curva. Não acho tão interessante por curva, eu prefiro já fazer em âmbito geral. Cara, qual produto está 150 dias parado? Vamos olhar? Então você definiu aqui e temos R$ 31.000 sem
vender há quantos dias? 150 dias. Cara, você vai ficando louco, né? Quando você usa isso. Você quer ver se dá para fazer uma promoção, se coloca ali no cestão, o que que você consegue estar fazendo aí para estar tentando não perder até mesmo o item para o vencimento, né? Que é um risco muito grande. Então, pessoal, o Links Pharma Training de hoje foi para esse tema, tentar trazer realmente um pouco mais de conhecimento aí, como é feito esse cálculo de demanda. E fiquem antenados, entrem na comunidade, que aí vocês vão ter a data exata que a gente vai estar passando esse treinamento, tá? E, pessoal, fica aqui minha satisfação, meu agradecimento aí e uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!